Olá, meus amigos e amigas do Dicas de Costura, tudo bem com vocês? Passando por aqui para falar um pouquinho sobre tecido, isso mesmo, vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de tecido. Responda-me quem nunca, isso mesmo, quem nunca, ao entrar numa loja, viu aquele tecido, ficou encantada com o tecido e nem pensou o que eu vou fazer com isso. Simplesmente comprou, isso mesmo. E de repente isso não aconteceu uma, duas vezes, aconteceu diversas vezes. Eu falo isso porque eu mesma, já fiz isso várias vezes. Tenho um armário cheio de tecido. E de repente eu olho, mas e agora? O que eu vou fazer com esse tecido? A diferença é que quando a gente sabe modelar e costurar, então você consegue realmente trabalhar, né? Numa hora que você precisa ali de alguma coisa diferente, você consegue pegar aquele tecido e transformar numa peça linda. Mas o que eu estou dizendo, querendo dizer para você, quando eu falo que quem nunca comprou um tecido sem nem ao menos saber o que ia fazer com ele, eu digo que existem, e você sabe disso, lógico, que existem diversos tipos de tecido. A gama de tecidos que nós temos ao nosso dispor é medonha, é gigantesca. E graças a Deus, estão fazendo tecidos cada vez mais inteligentes, ou seja, tecidos que não seguram o calor, tecido para prática esportiva que você pode se sentir confortável. Então, antigamente nós tínhamos somente os tecidos de fibras naturais à nossa disposição, né? Que eles facilitavam tanto para o frio como para o calor. Esses tecidos, eles acompanhavam e acompanham o clima, ou seja, temos à nossa disposição o algodão, que é uma fibra natural, temos o linho, temos o cânhamo, temos também fibra de bambu, temos também a viscose, que é um tecido feito à base de madeira, de casca de madeira. Então, olha a quantidade de tecidos de fibra naturais que nós temos. Então, temos todos os tecidos com composição de algodão, um dos mais conhecidos, a tricoline, para fazer camisaria, para fazer, enfim, diversas peças. Temos a sarja, temos também, no caso do linho, diversos tipos de linho. A viscose, que tem na sua composição também diversificações hoje, não só a viscose pura, mas a viscose com linho, a viscose com poliéster, enfim. E aí, quando eu falo de poliéster, eis que chegamos no tema. Encontram-se hoje no mercado tecidos com muita composição de poliéster, na sua grande maioria poliéster e poliamida. Então, o que você precisa saber? Que nós temos as fibras naturais e também temos as fibras artificiais e como estas funcionam. Então, na maior parte dos tecidos, por exemplo, o cetim tem na sua maior composição, ou seja, na sua composição o poliéster. Só que temos diversos tipos de cetim. Cetim melo, cetim com elastano, que tem uma elasticidade maior. Tem um cetim um pouquinho mais rígido, e depois eu posso até pegar aqui o nome para conversar com vocês. Aqui, ó, cetim charmousse. Esse é o nome dele no mercado. Mas você consegue, não sei se vocês conseguem visualizar aí, olha só, ele tem um brilho medonho esse tecido, só que é um tecido seco, esse cetim charmousse, e ele é 100% poliéster. Aí em seguida você tem o cetim com poliéster, mas com elastano, então esse estica um pouquinho, o toque dele já é mais macio.
um pouquinho menos, ele tem brilho, mas bem menos que esse Charmousse, que na realidade esse Charmousse tenho certeza que é nome comercial. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, que muitas vezes é nome comercial e você encontra o mesmo tecido numa outra loja, que já aconteceu comigo, né? E é o mesmo tecido. E aí depois você tem o cetim melo, que é um toque totalmente diferente, ele lembra até um crepezinho. E todos eles, porque eu estou mostrando exatamente o cetim? Porque todos eles são 100% poliéster. Mas a forma como o tecido foi tramado, eis a diferença, a forma como ele foi tecido, feito, certo? E qual a diferença quando a gente fala de poliéster, porque é um polímero, né? É uma fibra artificial, e quando a gente fala de poliamida, qual a diferença dos dois? Falamos que as fibras naturais, elas são mais confortáveis, elas trazem mais conforto, ou seja, se tá calor, ela te refrigera, então você não sente com a fibra natural tanto calor. Se tá, ou seja, ela mantém a temperatura do corpo. Se está frio, acontece o mesmo. Você não vai sentir tanto frio, porque ela mantém a temperatura do corpo, ela consegue manter a temperatura do corpo. O mesmo acontece com a poliamida. Eis a diferença da poliamida com o poliéster. A poliamida, além dela dar mais elasticidade ao tecido, o poliéster ele é sempre rígido. Se não tiver elastano no tecido, esse tecido ele será sempre rígido. Diferente da poliamida, que a poliamida ela cede, então ela tem mais elasticidade. Exemplo de tecidos com poliamida. Nós temos, no caso, os tecidos esportivos. Então, eis que aqui eu tenho um dry. Esse daqui é um crepe dry. Ele é 100% poliamida. Então, o que acontece? Esse tecido, embora seja um polímero artificial, ou seja, uma fibra artificial feita pelo homem, não pela natureza, ele te fornece a possibilidade de ter mais conforto, ou seja, muito usado na prática esportiva. Esse tecido, ele consegue manter a temperatura do seu corpo. E por ser moléculas menores, certo? A molécula desse tecido é menor, ele também não segura o suor e não segura odor. Diferente quando eu estou falando, não estou falando só do dry, eu estou falando para você de tecido que tenha na sua composição poliamida. Diferente do poliéster, que o poliéster é um tecido mais duro, ele é mais rígido, ele não estica e ele é grosso, encorpado. Mas todos os tecidos que nós encontramos no mercado, na maior parte, eles têm, quando não são 100% poliéster, eles têm na sua composição poliéster. E lógico, aí nós encontramos os tecidos de poliamida, que são tecidos para prática esportiva. Nós encontramos os tecidos fitness, certo? Então, por exemplo, nós temos algumas elancas que são feitas à base de poliamida, poliéster e elastano. Algumas são 100% poliamida. Você encontra também o suplex, que tem na sua composição poliamida. Então, olha só, esse daqui é um suplex light. Então, ele é um pouco mais fininho, tem elastano na sua composição e a poliamida. Nós temos o suplex fitness, que ele é um pouco mais encorpado, mas na sua composição também a poliamida e o elastano. O suplex no jacar, também a base de poliamida.
e depois a gente encontra alguns tecidos para blusinhas, para camisetas, por exemplo, esse dry não é 100% poliamida, ele tem na sua composição poliamida, poliéster e elastano. Alguns você vai encontrar na composição poliamida 100%, outros a mistura de tecidos. Quando a gente vai para o lado de peças de algodão, por exemplo, na malharia, isso eu comentei na malharia, certo? Aí nós encontramos o poliéster também no piquê de malha, porque diferente do que muitas pessoas pensam, minha blusa de piquê ela é de algodão. Às vezes você tá ali num dia de calor e você sente que você não tá tão confortável e você fala, poxa, eu tô com tecido de algodão. Por quê? O piquê, ele não é 100% algodão todas as vezes. Você até encontra piquê de malha 100% algodão, mas na sua maioria ele tende a ser 50-50. 50% algodão, 50% poliéster. O que o poliéster faz? É legal que o poliéster ele deixa o tecido, não deixa o tecido amassar tanto, né? Então ele tem sim os seus benefícios. Então um tecido de poliéster ele não amassa com tanta facilidade como um tecido de fibra natural. Aí você compra um moletom. Moletom é algodão, mas ele também tem na sua composição poliéster. Então, muitas vezes você tem que olhar a composição do tecido para aquilo que você vai fazer. Aí você, na malha, por exemplo, a malha PV. A malha PV, ela é viscose, ela não é algodão. Algumas malhas PV são feitas de viscose e poliéster. Por isso você vê aquela diferençazinha, aquele brilho diferente da malha de algodão. Porque tem a malha de algodão e a malha PV. A malha PV é viscose e poliéster, certo? Aí nos tecidos planos, voltando ali para os tecidos planos, na maior parte dos tecidos planos, a grande maioria você tem poliéster. Até mesmo naquelas peles sintéticas, você encontra a pele sintética, você encontra o couro sintético, tudo é poliéster, tudo feito com esse polímero que chegou para ficar e que inclusive foi descoberto há muito tempo, desde a década de 30 aí, descoberto pela DuPont. E mais uma informação legal. Todo mundo fala de lycra, porque o tecido tem lycra, porque eu vou comprar uma lycra, né? Então, lycra não é o que faz o tecido esticar. Então, o nome correto é elastano. Lycra é uma marca de um tecido da DuPont, certo? Então é um tecido que foi desenvolvido com elastano que tem o nome de lycra, mas geralmente a gente ouve as pessoas falando, eu vou comprar tem lycra nesse tecido, né? Tem lycra nesse tecido? Não é lycra, é elastano, que é o que dá elasticidade. Lycra na realidade, assim como eu falei dos tipos de tecido ali, os nomes muitas vezes comercial, né, que você encontra em um lugar com um nome, em outro com outra tecelagem, ele tem um nome completamente diferente. Então, lycra é um produto, não é um componente. Compreendeu? Voltando para os nossos tecidos, aí você tem a lã, que também é uma fibra natural, né? Quando eu falo de produtos com tecidos com fibra natural, nós temos a lã, que é fibra natural, e nós temos de algodão, né? Tecidos que nós temos com algodão. Nós temos o jeans, nós temos a sarja,
com elastano ou sem elastano. Nós temos tricoline. Aí você tem que ver o que você quer fazer. Falamos um pouquinho do tecido, então vamos falar agora das nossas produções. Pense sempre antes o que aquele tecido vai lhe proporcionar, o que é possível fazer com o tecido antes de comprar. Por quê? Você tem que saber como o tecido funciona. Tecidos de malha, geralmente, você vai conseguir fazer peças com elasticidade se o tecido, peças reduzidas eu digo, se o tecido tem elastano. Mas você tem que escolher o modelo adequado, porque mesmo na malha, muitas vezes você tem que fazer uma peça mais ampla. A peça não pode ser uma peça de modelagem reduzida. E as medidas, elas são fundamentais quando você pensa em tecido, isso mesmo, porque cada tecido ele se comporta de forma diferente. Então, hoje, por exemplo, desde de 2000 aproximadamente, a viscolaicra, que é uma malha, ela chegou com tudo, e inclusive ela já foi até para festas, eventos, né? Eventos mesmo de muito glamour. A princípio ela apareceu uma malha super gostosa, com bom caimento, mas ela apareceu em modinha casual. Em seguida, ela passeou, saiu da moda casual e foi para a moda festa. Em seguida, chegou o neoprene, que também é uma malha, né? Um tecido mais encorpado, mas a princípio utilizado por mergulhadores, isso mesmo. Só os mergulhadores usavam o neoprene porque aquele macacão que dá um super conforto e proteção para a pele. Ele saiu dos mares, o neoprene, e veio para as ruas. Então hoje você encontra tecidos de neoprene, inclusive dupla face. Eu mesmo tenho um que eu fiz vestido, comecei um blazer para o meu marido e não terminei até hoje, ele está ensacolado, né? Encaixotado, faltando finalizar, mas muito lindo, dupla face. Até tenho o tecido ali, um vestido que eu comecei a fazer, um vestido cinza, vou pegar para vocês verem, tá? Ficou bem legal. E aí o neoprene, ele saiu dos mares em várias cores. Hoje já existe esse tecido e ele também hoje é feito casacos, vestidos, saias, o que você imaginar. Por que eu tô falando? Percebeu que eu passei de lá para cá, falei de várias coisas, de repente eu falei tudo e não falei nada. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque você tem que pensar o que você vai fazer primeiro, para você não sair gastando por aí e comprando tecido menos do que você precisa ou de maior quantidade. Porque quando a gente não sabe o que a gente vai fazer, você pode, de repente, deixar de fazer uma super produção, um super projeto, porque você comprou tecido menos do que você precisava. Ou às vezes você está jogando dinheiro fora porque você quer um projeto, mas aquele tecido que você está querendo comprar, ele não serve. Isso mesmo. Olha só esse neoprene, gente. Olha que coisa mais linda. Ele é dupla face. Então, eu fiz um vestidinho aqui. Isso foi um projeto inicial que depois eu deixei, seria um uniforme. Mas quando eu voltei na loja, então eu fiz o teste para ver se funcionava e se ficava bonito. Mas quando eu voltei na loja, já não tinha mais o tecido. Esse daqui, inclusive, é um neoprene da Santa Constância. Um lado ele é cinza chumbo e do outro lado ele é uma mescla. Então você pode usar os dois lados ficam super lindos. Mas infelizmente, e legal, não precisa de acabamento. Se você não quiser colocar barra nesse tecido, não tem necessidade. No caso deste neoprene aqui, amei, mas não encontrei mais. Aí você tem uma diversidade
imensa de tecidos, e os tecidos planos hoje também, eles têm, na sua grande maioria, também o elastano, que, como já dito, não é a lycra, porque lycra é nome de produto. Então, a composição, na sua composição, o elastano, que ele dá uma flexibilidade legal para o tecido. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui com elastano. Ó, encontrei aqui o Nudispan. Nudispan, ele tem, olha só, é um tecido plano e ele tem aqui, ó, elasticidade. E quanto ele tem na sua composição de elastano? Ele tem 6%, é 94% poliéster e 6% elastano. Então, só o fato dele ter esse pouquinho de elasticidade, ele já deixa o tecido um pouquinho mais macio e mais versátil, porque um tecido com essa composição de elastano, você consegue fazer muito mais coisas. De repente, fazer peças mais reduzidas, mais secas, né? Mais slim, porque o tecido facilita. Outro tecido que eu gosto muito, sou até suspeita a falar, que tem a composição de poliéster, poliamida e elastano. Quem? O meu queridinho, que é o tafetá. Olha só, esse tafetá aqui, tá? É o tafetá com elastano. Ele tem na sua composição poliamida, poliéster e elastano. Então, isso faz com que o tecido tenha uma elasticidade bem grande. Esse tecido aqui é maravilhoso, olha só para isso. Uma super elasticidade, olha aqui, ó. Muito elastano. E você consegue fazer peças lindíssimas. Aí o mesmo tafetá, você encontra ele com menos elastano, então esse daqui ele tem 4%. O tafetá Shantung, que é esse com uma mesclinha, ele tem 3% de elastano. E você consegue também encontrar um tafetá trabalhadinho com 100% de poliéster e nada de elastano. Então, o tafetá é um dos poucos tecidos que você encontra de tecido plano com elastano e também poliamida. É um tecido de poliéster, mas que você tem na sua composição a poliamida, certo? E aí depois, é lógico, nós podemos continuar num próximo bate-papo sobre isso, porque tem as rendas, diversos tipos de renda que você encontra no mercado com e sem elastano. Nós encontramos no mercado tecidos de festa com e sem elastano e também com composição de poliéster, né? Que é um polímero legal, que não deixa o tecido amassar tanto. A maior parte não amassa. Então nós temos o cetim bucol, você encontra crepes, crepe Dior, crepe Chanel, que são nomes comerciais que eu estou acostumada, mas que são tecidos 100% poliéster. E são tecidos que facilitam para você o manuseio, para você que costura, são tecidos encorpados que dá para você fazer bastante coisa legal. A diversidade de tecidos é medonha e eu vou levar vocês para fazer um tour numa loja aqui próximo do Instituto, qualquer dia desses, para a gente ver o tecido, caimento, o toque. Lógico que você não vai conseguir tocar o tecido, mas você vai conseguir visualizar e ver o caimento, tá? Espero que com esse bate-papo simples, tá? De uma forma bem tranquila, bem simples, o que eu quis trazer aqui para vocês? As diversidades de tecido. Eu sei que eu
perambulei bastante aqui, saí de um assunto, entrei em outro, porque é muito amplo. A falar sobre tecidos, a gente vai ter assunto para mais de metro, como diz o caipira. É muito assunto. Mas a dica que eu dou e deixo para vocês, meus amigos e amigas, é o seguinte: sempre que for comprar um tecido, pense no projeto primeiro, pense no caimento do tecido, como esse tecido se comporta, o que você pretende fazer para que você compre a metragem correta, também o tecido correto. Lembre-se como esse tecido se comporta, de acordo com a sua região, se é quente, se é frio, que tecido é ideal para o que você está fazendo, para que você, além de belíssima, fique confortável. Essa foi a minha dica do momento, tecidos, e voltaremos com esse assunto em breve. Um super beijo, mas antes disso eu peço que você curta, compartilhe e comente. Até um próximo!